Bom dia, pessoal. Eu tô falando bom dia porque agora são 5h17 do dia 13 e eu estou gravando esse vídeo e tá todo mundo dormindo, então eu preciso falar um pouco mais baixo, um pouco mais perto do microfone. Eu acordei hoje às 4 horas, escrevi aqui no meu bloco e resolvi gravar o vídeo nesse horário porque é um horário que eu amo. E eu espero que vocês consigam sentir como é um horário de paz. Gente, eu vim falar hoje sobre uma coisa que mudou a minha vida, que é a escrita. Eu falo muito sobre a leitura, mas eu acredito que a leitura é tão importante quanto a escrita, porque não adianta você consumir e não fazer uma reflexão sobre aquilo. E não tem forma melhor de refletir do que escrevendo nas suas palavras o que você está pensando na sua cabeça. Quando você vai colocar no papel, você vai ver o como é complicado fazer isso. Então a escrita é muito importante. Não somente se você lê um livro, mas se você quer entender sua vida. Então escreva. Escutaram o galo cantando? É porque são 5h18 da manhã e eu tô gravando esse vídeo. Gente, aqui ó, estão os bloquinhos. Eu comecei com esse hábito cerca de 2017, 2018, de ter esses bloquinhos de uma maneira mais organizada. Mas eu já escrevia antes. Já me perguntaram isso, como que eu comecei esse hábito. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque os vídeos que eu faço pra cá são vídeos que eu creio que podem agregar algo bem direto na vida de vocês. E aí eu resolvi trazer a resposta para essa pergunta que me fizeram no Instagram no formato de vídeo. E como que eu comecei? Eu faço vídeos há muito tempo, mais de 10 anos. Hoje eu tenho 24 anos, eu acredito que eu faço vídeo desde os 13 anos, porque eu e os meus primos, nós éramos meio nerd, sabe? E a gente desde cedo foi aprendendo a usar o computador e teve uma época que a gente descobriu o YouTube. E aí eu não queria só assistir, eu queria também criar, porque é muito legal. E naquela época a gente ficava pensando em um dia ser famoso, sabe? Era bem legal. E aí alguns outros primos também continuaram, também começaram, só que só eu continuei. E eu comecei fazendo vídeo de Minecraft, quando eu era muito criança. Inclusive tem um vídeo meu, criança de Minecraft ainda no YouTube. O nome do meu canal era Verônica Gamer. Se você um dia encontrar, tem um vídeo, uma voz de criança que sou eu. Mas com o tempo eu quis criar algumas histórias. E aí para criar vídeos de histórias a gente precisa de roteiros. E aí eu comecei a escrever os roteiros dos meus vídeos. Só que com o tempo esse hábito ele foi levado para outras partes que não só sobre vídeos. Comecei a escrever roteiros e quando eu me percebi eu estava escrevendo sobre a vida, né? Porque nem só vídeo de historinha eu escrevia. Eu já fiz alguns vídeos que tem o herói e tem o super vilão, mas aí eu comecei a escrever vídeos sobre história, escrever história que eu digo o conteúdo da escola, sabe? Eu fiz um vídeo sobre Dom Pedro II e eu comecei a escrever vídeos sobre filosofia. Tem um vídeo meu sobre filosofia, o que eu via na escola que eu achava legal, às vezes eu fazia vídeo e aí eu tinha que escrever, né? Olha o galho cantando de novo. E aí foi surgindo esse hábito de escrever e olha aqui onde estamos
11 anos depois, com todos esses blocos, com toda essa introspecção. Tá, eu contei pra vocês como surgiu essa minha saga dos blocos. Mas isso foi o começo. Depois eu comecei a escrever pensamentos, às vezes eu assistia um vídeo eu gostava muito de assistir vídeo no YouTube. Assistia e escrevia os principais pontos. E aí foi se acumulando esse hábito e foi se tornando algo diário e foi se tornando algo que eu não passava mais um dia sem escrever. Essa foi a minha história com a escrita. Mas o que isso tem a ver com você? O que isso pode ajudar você? A sentir a vida. Você tem que sentir a vida. E ter algo mais palpável. Esse sentimento de inexistência, de vácuo, foi muito forte na pandemia. Tem gente que não sabe o que fez na pandemia. Eu sei o que eu fiz dia 10 de outubro de 2021, sabe? Provavelmente tem escrito aqui no meu bloco. E pegar o bloco e ver, dá uma noção de solidez à vida. A vida para de ser tão abstrata e passa a ser algo que eu posso olhar. Eu paro de ver a vida como um mero espectador, que a vida está acontecendo comigo. Quando você escreve, você começa a se tornar o protagonista da sua vida, porque você está literalmente escrevendo a sua história. Então, o primeiro ponto é esse. Essa capacidade de não ser mais passivo, de não deixar a vida acontecer com você, mas sim acontecer a sua vida. Esse é o primeiro ponto, deixar de ser passivo. Escrever, tornar algo do abstrato ao concreto. E qual é o outro benefício? Eu já falei sobre a introspecção antes, mas eu vou falar novamente. A introspecção com a leitura, ela é totalmente interligada com a escrita, porque a escrita permite com que você perceba. Nós vivemos, mas a gente não percebe tudo o que acontece com a gente. Quando você escreve, pega um bloco e escreve a situação traumática que aconteceu com você, você começa a ver padrões. Você começa a ver, talvez não tenha sido bem assim. Você tem uma maior possibilidade de fazer uma introspecção e mudar a sua realidade. E é por isso que a escrita, ela te dá a capacidade de olhar para as situações da sua vida com maior autoridade. Aí você pensa, mas esse tópico de você... O primeiro tópico foi sobre você parar de ser um sujeito passivo. E agora você está falando sobre olhar para a vida com mais autoridade. Será se não é a mesma coisa? São tópicos que falam sobre a mesma coisa? Não. O primeiro tópico, ele fala sobre você passar de alguém passivo para ativo. Esse segundo tópico, ele fala sobre uma mudança de perspectiva. Porque provavelmente você já escutou a frase: nós somos uma ilha e a gente não consegue enxergar a ilha se nós estamos nela. É preciso sair da ilha. A escrita é o barquinho que te tira dessa ilha. E aí você pode observar a sua podridão, o que você é bom, e assim melhorar. Por isso que é tão bom. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é porque você passa de uma pessoa comum para um escritor. Como assim? Vocês estão escutando os passarinhos? Acho que eu só vou gravar esse horário agora, porque é muito bom. O galo canta, os passarinhos cantando, parece que vocês estão chegando no paraíso, né? Enfim, vamos para o terceiro ponto. Tem uma frase do Charlie Chaplin
que é incrível. Eu não vou lembrar ipsilitri, como a frase é, mas o Charlie Chaplin falou: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, dance, chore, ria, antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplausos. E eu vou continuar. A vida é como um bloquinho desse que você escreve. Muitas páginas você vai deixar em branco quando você não estar presente 100% na sua vida. Quando você não tem a capacidade de aproveitar os momentos que passam tão rápido. Quando você escreve, você percebe as páginas em branco da sua vida e sente vontade de preenchê-las. Entendeu? Então, às vezes, você vai colocar lá no seu bloco, dia 15, imagina que você está vendo esse vídeo, dia 15/7/2025. E você vai dizer, meu Deus, o que eu coloco nesse dia? Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu faço. Escreva, viva, escreva sobre a sua vida. É um ato mágico. Vai valer a pena. Eu tenho anotado o dia que eu fiz o Enem para engenharia, o dia que eu fiz o Enem para medicina. Eu tenho anotado o dia que a minha avó faleceu. Eu tenho anotado o dia que eu descobri que a minha prima estava com leucemia. Eu tenho os meus sentimentos anotados. E isso é muito bom, porque me permite renascer, olhar para o passado, entender o que aquilo fez comigo e continuar a vida. Entender que o passado faz a gente. Isso daqui me fez, mas é o futuro que nos aguarda e é para honrar o passado que a gente existe, não para ficar preso nele. As pessoas que nos amam e o nosso amor próprio tem que nos levar a isso. Não a reler e reler e nos prender àquilo que ficou, mas a amar até dentro do nosso coração a nossa história e a sempre buscar escrever novos capítulos. Porque um dia a gente vai olhar para trás e vai ler. Mas eu tenho certeza que já tem alguém que está amando ler sua vida. Então continue escrevendo por ela. Eu tenho muitas pessoas queridas que estão não mais aqui, mas que continuo escrevendo os capítulos da minha vida por elas, tanto no papel como na vida real. Faça isso também. Faça um livro legal da sua vida. E não esqueça não, ler vira a página da vida. Gostaram desse horário? 5:30 da manhã. Eu amei gravar esse horário. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que seja útil e até a próxima. O pessoal tá acordando e eu tô acordada desde as 4. Vamos aproveitar a vida.